Olá, seja bem-vindo ao canal Porções do Reino. Eu sou o pastor Marcelo Oliveira. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma porção gloriosa da palavra de Deus ao seu coração. Nós queremos nesse momento relembrar que no vídeo passado nós falamos a respeito da tricotomia do homem, Falamos que o homem é composto de espírito, alma e corpo, e por um homem ser tripartido ou o homem ser tricótomo, Deus, na sua única salvação, ele alcança o homem no espírito, alcança o homem na alma e alcança o homem no corpo. E por isso nós falamos a respeito dos dois aspectos da salvação, que é o aspecto judicial e o aspecto orgânico. Falamos também a respeito dos três tempos da salvação, passado, presente e futuro, que alcança justamente aí essa tricotomia do homem, salvando o homem no espírito, salvando o homem na alma e salvando o homem no corpo, E os tempos é porque realmente acontece de forma progressiva, Deus salva o homem primeiro no espírito, gradativamente na alma e futuramente no corpo. Então hoje nós vamos discorrer um pouco mais a respeito desse assunto, para que ele não fique assim tão vago, mostrando que então é certo dizer que primeiramente é importante a gente entender, não é três tipos de salvação, não é que Deus tem três salvações, é uma só salvação. Deus só tem uma única salvação, que ela acontece em dois aspectos, o judicial e o aspecto orgânico, e que também ocorre em três tempos, passado, presente e futuro, e alcança o homem no seu espírito, na sua alma e também no seu corpo. Então, os dois aspectos nós falamos que é o aspecto judicial, é quando a salvação satisfaz toda a justiça de Deus que foi satisfeita ali por Cristo, toda a sua vida e também a sua morte e na sua ressurreição. E no aspecto orgânico é onde a salvação ela vai transformando a vida do homem e implantando a nova natureza de Deus. Então não é só um novo nascimento, é o implantar de uma nova natureza. Deus não veio só transformar a nossa natureza, Deus veio pôr a natureza dele dentro de nós, para que essa natureza de Deus possa estar subjugando a nossa natureza carnal, transformando algo que está degenerado, regenerando e trazendo de volta a vontade de Deus. Então, no aspecto judicial, a dívida que era para com todos nós, foi paga pelo sangue de Jesus na sua morte. Por isso que Paulo diz que ele cravou na cruz a moeda que pelo seu sangue que paga todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades. E no aspecto orgânico, melhor dizendo, onde todo o nosso ser será transformado pela palavra de Deus e ação do Espírito Santo em nós. Então, conforme a palavra de Deus ela vai nos limpando, que a Bíblia diz que ela tem o poder, Jesus disse, vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Então toda vez que você estuda a palavra, ouve a palavra, lê a palavra vai fazendo um processo de limpeza, como uma desintoxicação, para que você possa assim estar tirando aquilo que é sujo, aquilo que é ruim e se alimentando de coisas boas, e o Espírito Santo que vai fazendo este processo, esta ação, essa transformação. Ele vem habitar conosco, ele vem estar sobre nós e ele vem tomar todo o nosso ser, assim como o nosso espírito, como a nossa alma, e gradativamente sobre o nosso corpo. Então a salvação acontece primeiro no espírito, através do novo nascimento. Depois ela acontece na alma, através da transformação ou da renovação da nossa mente, Romanos capítulo 12, e por fim ela acontece no corpo, que será o último aspecto, o último processo da salvação, na ressurreição ou no despojamento do corpo do pecado, onde Paulo diz que aquilo que é mortal vai se revestir de mortalidade, aquilo que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade, na glorificação, quando nós recebemos o corpo glorificado. Então no espírito, o novo nascimento aconteceu no passado, Na alma, a transformação da mente está acontecendo no presente,
E no corpo, a ressurreição, o despojamento do nosso corpo é o que estará acontecendo no futuro, conforme você pode ver nos versículos que nós estaremos colocando aqui embaixo, para que você possa pausar o vídeo, ler a palavra e verificar aquilo que realmente nós estamos falando, tá certo? Então da mesma forma que foi a ação do pecado no homem, é a ação da salvação de Deus também na vida do ser humano. Então o homem no espírito caiu primeiro, foi condenado pelo pecado. A condenação do pecado está no espírito. Na alma, onde está o poder do pecado agindo e atuando, que desse nós podemos ainda ser livres. Quando nós andamos espírito, não cumprimos as obras da carne. Então Deus nos livrou da condenação do pecado, mas nos livra do poder do pecado e futuramente estará nos livrando totalmente da presença do pecado. Então existe, repetindo, condenação do pecado, o poder do pecado e a presença do pecado. Da condenação do pecado, isso já aconteceu quando Deus nos salvou no Espírito. Gradativamente está nos livrando do poder do pecado, porque o pecado não tem mais domínio sobre nós que andamos em Espírito, tá certo? Então o pecado vai perdendo força. Quanto mais vida de Deus nós tivermos, mais o pecado vai perdendo força e ele não vai tendo poder para nos dominar, para nos subjugar. Mas da presença do pecado só seremos livres de fato, no despojamento do nosso corpo, na glorificação, tá certo? E hoje também nós vamos falar a respeito do que fui salvo, do que estou sendo salvo e do que serei salvo. Então eu fui salvo da condenação do pecado, como eu falei, estou sendo salvo pelo agir do Espírito Santo que habita em mim, do poder do pecado que domina a minha mente, as minhas vontades, que domina ainda as minhas emoções, e eu serei salvo da presença do pecado no corpo, da corrupção, da morte física, quando for transformado ou for ressuscitado naquele grande dia. Então, uma observação: no dia em que meu espírito foi salvo, mas a alma ainda não foi. No dia que meu espírito foi salvo, a alma ainda não foi. Por isso que tem gente que tem a vida eterna, mas não tem caráter. É por isso que tem gente que é salva, mas ainda não foi totalmente liberta, totalmente transformada. Por quê? Porque a salvação já aconteceu no Espírito, mas ainda está acontecendo como um processo gradativo na sua alma. Então, a salvação, ela é um ato de receber de Deus a vida eterna. Vou dizer de novo: a salvação, ela é um ato de receber de Deus a vida eterna. Nós precisamos entender que o que Deus nos deu como salvação é justamente a vida eterna. Deus não nos salvou até que eu cometa o próximo pecado. Deus me salvou, ou nos salvou para a vida eterna. O propósito, o objetivo de Deus em nos salvar é nos conduzir à verdadeira vida, uma vida que não será interrompida, uma vida que a própria Bíblia diz que ela é eterna. E é só nesse ponto que nós vamos falar e encerrar hoje. Aí a grande pergunta que vem: até quando dura a vida eterna? Você já parou para pensar, já parou para avaliar nessa questão? As pessoas colocam um selo como um prazo de validade para a salvação, mas a Bíblia diz que a salvação de Deus é eterna. Daí a pergunta: até quando dura a vida eterna? É óbvio, é lógico que a vida eterna já está falando que dura para sempre. Então é isso que talvez nós precisamos entender. A palavra do Senhor diz, é claro, de fato aqui, se nós lemos, vamos ler alguns textos aqui rapidamente, na carta que Paulo escreveu aos Romanos, é o primeiro texto que nós vamos ler aí, eu vou estar colocando aí para vocês na tela, mas em Romanos, capítulo de número 6, e versículo de número 23,
Vamos lá em Romanos, capítulo de número 6 e versículo de número 23. Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o pecado tem um propósito, te levar à morte. É o que nós já estávamos designados e condenados, a morte eterna. Porém, Deus interviu com a sua graça, com o seu dom gratuito para nos proporcionar a vida eterna. E assim como estávamos destinados à morte eterna, agora estamos destinados à vida eterna. Foi uma mudança total, uma mudança radical de rumo, a qual Deus ele tem proporcionado a todos nós, tá certo? João capítulo 3, versículo 15, versículo 16, né? O texto áureo da Bíblia, né? Nós deveríamos saber esses textos assim de cor, né? João 3, do verso 15, o verso de número 16, a palavra do Senhor está escrito a nós assim, ó, João 3, verso 15 e verso de número 16, que nos diz assim, deixa eu lá, João 3, 15 e 16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para quê? Para que todo aquele que nele crê talvez tenha vida eterna. É isso? Não. Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Existem tantos outros textos que você pode estar meditando aí, como está passando aqui, ó. João capítulo 5, versículo de número 24, João capítulo 6, versículo 40 e versículo 46, capítulo 10 também de João, versículo de número 28, todos esses textos nos mostram que Deus nos deu a vida eterna, e vida eterna não tem prazo de validade, não se finda, ela é eterna. Então, no aspecto judicial da nossa salvação, o Espírito é como unido com o Espírito de Deus. E uma vez que o Espírito de Deus se une com o nosso Espírito, ninguém e nunca isso jamais se desfaz, porque a partir desse momento, segundo a palavra de Deus, ele se torna um só. Vamos ver? 1 Coríntios capítulo de número 6 e versículo de número 17. Olha o que a palavra de Deus nos diz. 1 Coríntios, capítulo de número 6 e versículo de número 17. Que nos diz assim, olha que texto poderoso para nossa compreensão. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Aqui se cumpre o objetivo de Cristo, dizendo que assim como Ele e o Pai eram um, nós também nos faríamos um com Ele. Então, o texto que Paulo está dizendo, o versículo que Paulo está dizendo, que aquele que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito com Ele. Amém? Então, já a nossa alma, isso é o nosso espírito, mas a nossa alma não é salva da mesma maneira. Ela é preciso uma transformação da nossa mente, uma renovação do nosso entendimento. E isso acontece, irmãos, quando temos os nossos princípios e valores enxertados em nós por meio da palavra de Deus. Quando os conceitos humanos vão caindo por terra e vão sendo substituídos pelos conceitos, princípios e os valores da palavra de Deus em nossa vida. Tiago capítulo 1, verso 21. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, o qual pode salvar as vossas almas. Olha a salvação da alma aqui.
Aqui não é a salvação do espírito e nem a salvação do corpo. Aqui está falando do processo da salvação da alma. Como é que acontece o processo da salvação da alma? Quando eu recebo a palavra de Deus que está sendo em mim enxertada. E como é que eu tenho que receber? Com mansidão. E por que o termo mansidão? Porque a princípio nós nos ofendemos e não queremos receber a palavra de Deus. Nós nos ofendemos com ela, nós ficamos bravos, irados, vai mudar o nosso pensamento, o nosso conceito, a nossa crença, a nossa forma de agir, de falar e de pensar. Por isso que está dizendo, recebe com mansidão a palavra em vós enxertada. Por quê? Porque ela é poderosa para a salvação da vossa alma. Então o processo de salvação da alma é diferente no espírito. O processo de salvação da alma acontece quando a palavra de Deus ela começa a ser enxertada dentro de nós. E aí a renovação da nossa mente, do nosso entendimento vai gradativamente mudando, e o Espírito vai transformando verdadeiramente a nossa alma, subjugando para que ela seja serva do Espírito e não dona dele. Romanos capítulo 1, versículo 1 e 2 também, Paulo diz que nós devemos nos transformar pela renovação do nosso entendimento. 2 Coríntios capítulo 3, versículo de número 18, Paulo diz que nós somos transformados de glória em glória. O processo vai acontecendo, glória em glória. Não é como no espírito, que acontece no momento que crê. A alma, o processo é diferente do espírito. Então, quando o homem caiu, o pecado afetou os 3 níveis da sua existência e gradativamente veio a morte. Mas agora a salvação percorre o mesmo caminho, porém trazendo vida para nós. Até aqui. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, onde nós vamos estar falando sobre os 3 níveis da tentação, para que você possa compreender mais a respeito desta tricotomia humana, deste processo de Deus na salvação do espírito, da alma e do corpo. Medite nesses versículos, volte o vídeo e permita com mansidão que a palavra de Deus em vós seja enxertada. Lembrando, nós estamos falando numa série de vídeos a respeito da salvação completa de Deus. Esse é o assunto. Nós falaremos de diversos outros assuntos que complementam tudo isso, como a santidade, como tantas outras coisas importantes. Mas no momento estamos tratando a respeito da salvação completa de Deus. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Deixa aí o seu comentário, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com a sua família, com as pessoas que você ama, para que nós juntos possamos estudar a palavra de Deus. E até o próximo vídeo, querendo Deus.